Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso 8º ciclo de debates. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? A sala está ficando bem cheia, isso é bom. Boa tarde para os asas também, né? Os asas lá locais que estão assistindo a gente. Hoje a gente vai ter o ciclo de debate da nossa Subpav, onde a gente vai falar do atributos da atenção primária e saúde no planejamento da agenda. Tá? Então, eu espero que vocês tirem todas as dúvidas, comentem, façam as contribuições de vocês, que isso é muito importante da gente gerar essa discussão aqui. Tá? Então, eu vou passar agora para o Leonardo, tá? Que é o nosso superintendente de atenção primária, para ele dar um oi aí para vocês. Oi, gente, boa tarde. É um enorme prazer, uma alegria estar aqui com vocês discutindo um dos assuntos mais interessantes, mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais apaixonantes da atenção primária, que é a organização da agenda, né, para cumprimento dos seus atributos, acesso, resolutividade, mas focando principalmente aqui na questão da garantia de acesso às pessoas. A gente agora queria apresentar para vocês a Clínica da Família Ismael Silva. Eles não me deram nenhuma medicação. O que você pode fazer por mim? Senhora, o que a senhora precisa hoje, aqui? Eu preciso ser atendida por um médico. Mandaram eu vir aqui, que aqui ia me atender. Então, senhora, eu sinto muito, mas é que hoje a agenda da médica, da doutora Juliana, ela tá cheia de pré-natal, ela já tá cheia de consulta, hoje não tem vaga mais. Mas o que você quer dizer isso para mim? Que hoje eu tenho só pré-natal e eu não vou poder ser atendido. E outras pessoas, como vão ser atendidas? E eu vou ficar com essa dor? Eu trabalho. Como que eu vou ficar assim? Calma, senhora. Eu vou pedir para a senhora passar aqui com a nossa enfermeira para a senhora passar pela triagem, tá bom? Tá, tudo bem. Isso quer dizer que você não pode me ajudar. Tá? Quem é o dono daqui? Quem manda aqui? Tá bom, eu vou procurar. Ai, meu Deus, toda a pressão fica em cima de mim. Eu não tem vaga na agenda da médica e ainda fica ouvindo desaforo. E depois entra todo docinho para falar com o médico, né? Próximo. Olá, tudo bom, Felipe? Olá, Vanessa. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Mais ou menos. Meu filho está desde ontem doente, vomitando, com diarreia e muita febre. Eita, pior que o Enzo tá com uma carinha tão abatida, né? Tá muito mal, tá todo molinho, ó. Você pode ver, tá muito mal. E eu dei o remédio e não passa. Nem parece esse menino sapeca que a gente tá acostumado, né? Pois é. Então, vê só, Vanessa. É que hoje a agenda da médica tá toda lotada de pré-natal. Hoje o turno é de pré-natal. E não Mas tem nada que você possa fazer? Então, eu tô vendo que o Enzo tá diferente. Eu conheço ele e não tá bem. Tá precisando dessa avaliação, né? Eu vou botar ele na agenda aqui, na médica, tá bom? Você consegue ver se consegue o primeiro lugar? Porque ele tá muito mal, ele tá com muita febre ainda já. Tá bom, você aguarda ali que eu vou ver. Tá bom, Tá bom? obrigada, amor. Nada. E agora, como é que eu vou falar pra médica que eu tô botando isso na agenda? Eu vou ter que bater na porta lá, ela vai ficar brava. Eu já conheço a doutora Juliana, vai me olhar bravo. Ai, meu Deus. Olha só. É isso mesmo que eu tô vendo? Você falou que não tinha vaga para mim. E agora, nesse momento, colocou outra pessoa na agenda? É assim que acontece? Não vai resolver meu assunto? Minha senhora é uma criança, minha senhora. A gente de saúde estava na área, viu minha situação, mandou vir aqui para ser medicada. Como é que vai ser? Dá licença. Oi, boa tarde. Quem é você? Eu sou Nuno, sou enfermeiro da equipe, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Patrícia. Patrícia, vem aqui um pouquinho para a gente conversar. Vou tentar te ajudar. Você vai resolver meu problema hoje?
Patrícia, eu gostaria muito de resolver esse Não, você problema. gostaria. Quer Sim. saber se você vai resolver meu problema hoje. Patrícia, infelizmente hoje é o turno de pré-natal da médica, então... Mas olha só, olha a minha situação. Eu trabalho, eu faço faxina, eu estou com esse pescoço assim, não vou conseguir fazer nada hoje no meu trabalho. Mas pelo menos eu vou ter uma declaração. E como vai ficar meu trabalho? E meu sustento? Patrícia, eu estou entendendo a sua situação, mas infelizmente não tem muito que eu possa fazer por você, entendeu? Isso Eu tô quer tentando dizer... te ajudar, mas tá difícil. Mas isso quer dizer que você não vai me atender. Você não tem a solução. Então tá, vou procurar quem pode fazer essa solução então para mim. A gente pode fazer o seguinte, eu posso marcar uma consulta para você, de repente a gente consegue uma vaga daqui a 2 meses. 2 meses? É. E minha dor? A minha dor vai aguentar 2 meses? Eu vou ficar com esse pescoço assim, travado, há quanto tempo? Não, você não pode resolver minha vida, né? Pode deixar então que eu vou, eu sei onde que eu vou nesse momento. Vou lá na prefeitura. Tinha que ser você, né? Poxa, Felipe, para que serve a reunião de equipe? O que estava combinado, Felipe? Hoje o dia é pré-natal na agenda, Felipe. Você coloca uma criança, por que você não criou para o Nuno, Felipe? Doutora, mas eu conheço a criança, ela não está bem, ela precisa de consulta com a E o que senhora. eu faço com a minha agenda cheia? Minha agenda está super lotada. Já estou atendendo de 20 em 20 minutos. O que eu faço, Felipe? Tem que ficar te ensinando? Pelo amor de Deus! Ah! O meu clonazepam, o meu remédio. Eu quero remédio. Eu não tenho remédio. Não. Boa tarde. Tem um negócio A senhora está aqui que lá todo falou do dia. meu filho. O meu filho tá com coceira. Eu te entendo. Olha, minha agenda está não, lotada. Eu quero atendimento. Você fica a mim Não, acolhimento. eu quero. Tá? Felipe, Não, resolve pra mim aqui que é agora, pré-natal e agora? hoje. Tu vai me atender? E o meu remédio? Aqui, um monte de remédio pra tomar. Eu não tenho. E agora? Quem vai me ajudar aqui? Quem me ajuda? Vai fazer o quê? E tu? Felipe, Faz o quê? se a gente absorver a dona Tati hoje de novo, ela tá aqui todo dia, não vai ter mais Mas espaço na ontem agenda. mandou voltar hoje. Eu voltei. O meu remédio acabou. E agora? Eu vou tomar o quê? Como é que eu vou dormir? Essa coceira aqui no passa. E agora? Eu faço o quê? Quem vai me ajudar? Vai fazer o quê por mim agora? Gente, estou me sentindo igual o cara do Globo Repórter, né? Que entra para falar, assim, depois de uma reportagem e tal. Fiquei nervoso, fiquei taquicárdico com essa apresentação. Muitas coisas, muitas lembranças, né? Voltaram à minha cabeça. Parabéns aí, equipe. É fenomenal que a gente consiga, antes de qualquer discussão sobre acesso, sobre agenda, vivenciar um pouco o que os profissionais vivenciam no cotidiano das unidades de saúde, né? E parabéns aí ao Felipe, que é residente, né, que é residente de medicina de família e sentou um pouco aí na cadeira do ACS para sentir a pressão, né? Porque a pressão é muito grande. A gente está aqui hoje para tentar buscar soluções, ferramentas, ideias para aliviar essa pressão no que a gente pode fazer, né? Nem tudo a gente pode, mas a gente acredita que muita coisa a gente tem como ajudar e tem como resolver. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o que vai ser o ciclo, tá? Eu vou tentar falar o menos possível, porque o ciclo ele vai ser baseado na vivência e nas experiências dos profissionais e não na nossa, tá bom? Isso foi uma nuvem de palavras que a gente fez relacionadas à pergunta: que problemas que você identifica no acesso e na organização da agenda das suas unidades, né? Vocês verem aí que a demanda, né, e a procura das pessoas das unidades é a palavra que mais aparece, mas tem algumas outras palavras ali, né? Espontânea, acesso, atendimento, organização, né? Então, mas a gente vê aí qual é a principal preocupação, a principal dificuldade das pessoas, e a gente vai tentar buscar aqui maneiras de tentar ajudar a organizar esse trabalho de maneira
que essa demanda seja atendida, né? Porque as pessoas estão procurando a gente precisa responder ao pedido delas. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai, cada pessoa, a gente vai tentar criar aqui um ambiente quase que de consultório, então cada apresentação vai durar 10 minutos, tá? E aí vai ter uma pessoa aqui, que é a Aline, que vai chamar o próximo, né? Mais ou menos como numa agenda de cotidiano aí de uma clínica. A ideia é a gente tentar passar realmente o cotidiano da clínica. Vamos ter a gente vai falar sobre quem faz o quê numa equipe mínima, né? Estamos com bastante foco hoje na equipe mínima. A gente sabe que outros profissionais têm muito trabalho com acesso, com relacionados à agenda também, dentista, o pessoal da saúde bucal, o pessoal do NASF também tem um papel importante, mas hoje o nosso foco é a equipe mínima. Então, a gente vai falar aqui basicamente médico, enfermeiro, agente comunitário, técnico de enfermagem. Vamos falar sobre quem deve atender a pessoa que chega, o médico ou o enfermeiro. Vamos falar sobre comunicação entre a CS do acolhimento e a equipe técnica, numa maneira de descomprimir um pouquinho essa pressão, de dar respostas mais eficazes às pessoas. Vamos falar de uma experiência de quando a gente chega na equipe e a equipe está há muito tempo sem atendimento, há muito tempo com um sistema de trabalho que não favorece isso. Vamos falar de quanto tempo de consulta precisa para fazer um bom atendimento, né, com a Juliana. Vamos falar, eu vou mostrar um pouquinho algumas ferramentas que eu utilizava quando eu era médico de família na minha equipe, que deram um bom resultado, então vou querer compartilhar isso com vocês. A gente vai falar um pouco de grupos clínicos, que são uma boa estratégia para descomprimir a agenda e caber mais gente na nossa agenda, que a gente precisa dar conta. Depois a gente vai fazer um debate com perguntas aqui, tanto do nível central, quanto das áreas que estão assistindo a gente aí pela cidade, que tem várias asas, agora estava com uma dificuldade de desconexão aqui, mas agora parece que está todo mundo conectado. E a gente vai fazer perguntas, debater, trocar experiências, né? E no final, esse debate vai continuar, tanto aqui quanto nas áreas, né? Com o que a gente pode fazer como propostas, né? Para a gente tentar criar e validar, de repente, aqui o início de um trabalho de mudança mesmo, para a gente tentar melhorar essa situação na cidade, né? Vou falar um pouquinho sobre alguns alinhamentos de conceito que a gente precisa fazer. Fala-se muito sobre acesso avançado versus agendamento de consultas, né? A gente tem, hoje em dia, assim, uma tendência, o mundo está com uma tendência à polarização, né? De falar direita ou esquerda, de falar isso ou não é aquilo, né? E uma mensagem que quem organizou o ciclo achou importante passar aqui para vocês é que a primeira resposta, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula mágica, não é só acesso avançado que resolve, não dá para deixar de atender paciente agendado na consulta, e ninguém aqui está propondo nada disso. A gente só está propondo estratégias eficientes de organizar a nossa agenda. A gente vai falar sobre capacidade de agenda, que é um pouco isso que o Felipe estava sofrendo aqui, né, de uma agenda sem capacidade por conta de uma organização aí que não favorece a capacidade da agenda, que é a capacidade das pessoas entrarem, né, a capacidade da gente dar conta de ter uma oferta de serviço que tenha assim uma correspondência com a demanda que aquela equipe tem. Vamos falar do atendimento dos programas de saúde, das populações prioritárias, de atenção especial, em como conciliar isso com as pessoas que chegam na unidade, que eventualmente são as mesmas, né? E vamos falar um pouquinho da importância da gente ter um resultado em relação à oferta de consultas para as pessoas, de atendimento mesmo, que é um pouco o que as pessoas entendem hoje como conceito de tratamento, né? As pessoas têm um modelo um pouco médico-centrado na cabeça, nossa própria população, e que talvez seja importante a gente deixá-las entrarem para depois querer modificar esse paradigma na cabeça das pessoas. Modificar com elas do lado de fora é muito difícil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Alguns dados das equipes que certamente vão surgir na discussão, a questão das nossas populações, né? A gente tem uma média hoje de 3.443 pessoas cadastradas por equipe de atenção primária, tá? E a mediana é mais ou menos por aí. A mediana é o valor médio, né? Então, isso quer dizer que metade das equipes tem acima de 3.400 pessoas, metade tem menos de 3.400 pessoas. Para a gente ter um panorama bem global
da nossa população. Não estudamos pouco outros dados relacionados a isso, por exemplo, a proporção de pessoas que efetivamente frequentam a unidade, né? Quantas dessas pessoas já tiveram contato com e frequentam e usam regularmente ou tentam usar. A gente não sabe, a gente precisa estudar, né? A quantidade de vezes que as pessoas frequentam, né, que varia muito. Tem gente que não sai da clínica, né? Tem gente que é difícil até a gente conseguir que ela venha. Então, a gente precisa lidar com esses dados para a gente tentar equacionar melhor esse problema. E a gente tem modelos distintos de cadastramento na cidade. A gente tem cadastramento ativo, que é quando a gente procura as pessoas e cadastra todo mundo daquele território, mas a gente tem casos na Zona Sul, por exemplo, em que a gente tem áreas maiores, com populações maiores estimadas, e que essas pessoas procuram, e aí essas pessoas que procuram são cadastradas e são atendidas. Então, são modelos diferentes que pedem soluções diferentes, né? Não adianta a gente tentar achar que tem uma fórmula para todo mundo. Isso aqui eu vou passar. Enfim, por fim, eu vou apresentar para vocês desfechos esperados, né? O que a gente pretende na cidade. E é ambicioso, e é difícil, e a gente precisa muito se ajudar para conseguir fazer isso. A gente precisa que as pessoas possam acessar informações, cuidados ou tratamento com um membro apropriado da equipe de cuidados primários de acordo com a necessidade definida por ele, e não pela gente. A gente tem que ter a capacidade do acesso não variar de acordo com características como idade, deficiência, sexo, raça, religião ou crença, orientação sexual, geografia ou status socioeconômico, né? Então, a gente tem que dar acesso a todo mundo indiferenciadamente. Isso é um quesito importante que a gente também não mede, que a gente vai começar a medir, né? Saber se o acesso ao negro é igual, que o negro tem é igual ao acesso que o branco tem, né? Saber sobre diversas populações e se elas têm esse mesmo acesso ao sistema de saúde. Isso é um objetivo nosso. A equipe deve ser capaz de gerenciar a demanda de maneira eficaz, de modo que os níveis ideais de acesso sejam mantidos ao longo do tempo. Esse é um dos maiores desafios, né, que a gente tem. As equipes devem trabalhar com pessoas, familiares e cuidadores para melhorar sua conscientização sobre o acesso aos serviços prestados por todos os profissionais de cuidados primários, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e equipe de saúde bucal. Então, lembrar que o acesso que a gente está falando aqui não é só ao médico, não depende só do médico, tem muita gente que pode ajudar. E era isso que eu queria falar para vocês, uma introdução aí muito rápida. E agora a gente vai começar, né, a nossa agenda aqui da tarde com os nossos apresentadores. Obrigado, gente. Próximo, Felipe Monte e Juliana Pereira. Apresentação, isso. Bom, gente, bom dia, boa tarde, né? A ideia aqui, eu e a Juliana, que era a nossa médica aqui, a gente inverteu os papéis hoje, a gente fale um pouquinho de uma ferramenta de comunicação que tem lá na clínica da família Ricardo Lucarelli, também não são todas as equipes, que a gente usa para facilitar a comunicação entre a equipe, né, e entre toda a equipe, na verdade, porque o acolhimento é um processo que vai acontecendo em todos os lugares. Claro que tem a frente da clínica, que a gente costuma chamar de acolhimento, mas a gente queria mostrar um pouquinho para vocês. Só tem como abrir a apresentação, por favor? O PowerPoint? Está aqui. Pronto. Começando uma provocação, que é se ainda tem vaga para hoje, que é a pergunta que as pessoas costumam fazer bastante. É assim que passa? Opa. Só para mostrar como é que é o cenário da clínica, nós fomos de 8 equipes, né? É como a gente estaria hoje se o Brasil tivesse passado. Infelizmente, eles não cumpriram o papel deles. São áreas de território muito distintas, tem área de comunidade, tem área de asfalto. As próprias agendas padrão são distintas, que refletem a diversidade dos profissionais, como em qualquer lugar. Todos os dias são um sufoco, mas a gente usa essa ferramenta que a gente vai mostrar para vocês agora, que não é o Faustão, mas é a planilha do Google Drive. Então, a ideia é que as pacientes que vieram nesse furdunço aqui do começo, venham e peçam para entrar na planilha. Então, para isso, o Felipe vai estar aqui do lado, mostrando como é que se faz. Eu queria que a Juliana fosse comentando como é que se usa a planilha, por exemplo. O Felipe vai... Pode?
Boa tarde. Gente que faz o acolhimento, o ACS ali, ele fica lá na frente, né, a porta de entrada da unidade, da clínica, e o paciente ele vai chegar com a sua demanda, com a sua queixa, ele é recebido, acolhido e ouvido pelo ACS, né? Então, a gente vai respondendo, a gente vai questionando ao paciente, de acordo com a sua queixa, e vamos colocando na planilha. E essa planilha ela é vista pela parte técnica da equipe, né? Médico e enfermeiro, onde é triado quem é que vai atender, quando vai ser atendido, né? A resposta é dada pela planilha. E assim o paciente ele vai saber se ele vai ser atendido naquele momento, se ele vai ter uma consulta agendada para frente. É tudo através da planilha. A nossa paciente que estava mais irritada vai agora ali dar o nome dela na planilha. Então, mostra como é que funciona, Patrícia e Felipe. Aí. Peraí, tem que ligar o microfone. Então, o Felipe perguntou o nome para a Patrícia. Sua idade, Patrícia? 43. Sexo? Feminino? A sua agente comunitária de saúde é a Milene, não é? Com certeza. E por que você veio aqui hoje? Sim, olha só. 2 meses atrás, eu estava com muita dor de cabeça demais. Aí eu fui até a UPA, elas pediram para mim vir aqui. Mas, além da dor de cabeça, eu estou sentindo muita dor na perna. Não sei o que está acontecendo. Entendi. Então, você está com dor de cabeça e dor na perna, não é isso? Isso. Dor de cabeça. Há quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos 35 dias. 35 dias. E, além de dor na perna, há quantos dias? 35. 35 dias. Muito bem, Patrícia. Eu já enviei aqui a resposta na planilha e eu vou esperar o médico, o enfermeiro responder, tá bom? Eu vou aguardar aqui ou lá dentro? Pode aguardar aqui por enquanto que eu já vou dizer a sua resposta já. Tá bom, obrigada. Então, vocês viram que quando o ACS insere lá na frente, isso alimenta uma planilha do Google Drive que a gente pode acessar de algum computador que a gente esteja logado ou do celular. Então, por exemplo, a Patrícia... Vai falta aparecer para mim aqui. Hein? Apareceu, pronto. Aí a resposta do médico ou da enfermeira vou colocar assim, consulta hoje com Felipe, né, que é um dos médicos da equipe. Pronto. Aí aparece ali, né? Aí vai a próxima, por exemplo. Aí nisso daí o agente de saúde que está lá na frente coloca, você vai ter sua consulta agora de manhã, a gente dá o horário, e aí já dá a resposta para o paciente. Né? A gente vai falar dos prós e de contras disso, né? Os acessos têm umas coisas para falar da gente também, da equipe técnica. Elas vão falar. Aí a próxima, por caso, por exemplo, que está a Vanessa. Que é a mãe do Lorenzo, do Enzo. O Enzo, o nome completo do Enzo? Tá ótimo. Da Silva. Qual que é a idade do Enzo? 9 meses. 9 meses. Sexo masculino. Você é da área da Regina. Isso. Por que você trouxe o Enzo? Ele está com vômito, diarreia e febre. E não está se alimentando. Muito bem. Faz quantos dias que ele está assim? Desde ontem à noite. Desde ontem à noite, né? Pronto. Esse é o espaço para avaliação subjetiva do agente, né? É quem está vendo lá, embora o agente comunitário não tenha exatamente essa obrigação de fazer estratificação de risco, eles fazem o tempo todo, né? Principalmente quando são cadastrados, conhecem, acompanham as pessoas, têm uma ideia, um feeling de como a pessoa está. E essa observação serve para isso. Bom, aí a gente vai respondendo, né? Acho que a gente pode continuar a apresentação,
né? A gente deixa a dona Tati aí de fora, só porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas é assim que funciona. A gente, inclusive, pode disponibilizar, isso é muito fácil de reproduzir. A gente cria cópias, tem como programar. O Renato, que é o RT lá da clínica, ele sabe criar planilhas, assim, várias. A gente pode adaptar a planilha para a realidade local. Você falou uma coisa, Léo, que a gente nunca tinha pensado, que era botar autodeclaração de raça. Acho que isso é um item fundamental, isso pode constar na planilha, né? Mas, enfim. Bom, para isso funcionar, tem alguns combinados, né? Eu vou colocar os combinados da minha equipe, porque isso também varia de equipe para equipe. Tá? O que a gente combinou? Para inserir tudo, todo e qualquer pedido. Eu quero renovar a receita. Eu preciso falar com o médico. Eu quero falar com a enfermeira. Hoje eu quero fazer meu preventivo. A gente coloca na planilha. Né? Assim, eu quero pegar remédio na farmácia, eu quero fazer curativo. Isso não passa na planilha. Estou certo ou estou errado? Procedimento, curativo. Se você já está com a receita, você vai direto. Aí não precisa entrar na planilha. Todas as outras demandas, todas as outras queixas, elas são inseridas na planilha. Mas a gente deve lembrar que a planilha ela é uma ferramenta e ela é usada por nós, né? Então, para ela dar certo, a equipe tem que estar falando a mesma coisa, porque não adianta o usuário ele ser acolhido, ele ser ouvido, a demanda ir para a planilha e o profissional responsável pela resposta demorar na resposta. Porque aí vai criar um conflito imenso lá na frente. Quem está lá na frente somos nós, ACS. Nós que escutamos os desaforos. Então, o médico ou a enfermeira responsáveis pela resposta, eles têm que saber que, entre uma consulta e outra, tem a planilha para dar a resposta. Porque, senão, gera um conflito imenso. Porque, às vezes, eles vão atendendo, porque a demanda vai chegando e, no final, vai dar a resposta, a agenda dele já está cheia, para o usuário retornar no dia seguinte, para agendar, para ele voltar na parte da tarde. Aí fica bem chato, fica uma coisa chata, porque nós é que vamos estar dando aquela resposta. Para a planilha dar certo, então a equipe tem que estar falando a mesma coisa, entonação, temos que... Desculpa, que eu estou nervosa. Então, um dos benefícios que a planilha trouxe, como ACS, que eu posso dizer que ela trouxe para a unidade, para a minha equipe, é que ela tira do ACS, que está lá na frente, a responsabilidade de dizer que aquele usuário vai ser atendido ou não. Isso fica com a parte técnica, né? A resposta a gente vê como um respaldo. A resposta ela é dada pelo corpo técnico da equipe. Então, isso é um dos benefícios, né? A gente está falando um pouco sobre isso. Isso é uma coisa importante. Que a gente não sobrecarrega os acessos com uma decisão difícil. Fala assim, olha, eu vou mandar uma criança com febre para casa porque não tem mais vaga. Quem é que vai decidir isso? Tem que ser a equipe técnica, né? Porque o ACS, embora a gente ache muito importante, por exemplo, aquele espaço de observação. Volta e meia, a Juliana coloca, essa criança não está bem. Ou é uma senhora de 82 anos que veio hoje, ela desceu, veio lá do outro lado do morro, veio andando, enfim, com muita dificuldade, vocês vão mandar de volta para casa? E aí a gente está tentando, a gente tenta absorver isso. Vou tentar correr um pouquinho, só porque a gente usou bastante tempo. As respostas têm que ser claras, então não adianta eu falar para a Juliana, olha, pede para voltar outro dia. Não. Hoje está cheio, mas a gente vai marcar uma consulta na terça-feira às 2h da tarde. Para a pessoa sair da clínica com uma consulta, com uma solução para o problema dela. Não dá para ficar vago, senão isso gera insatisfação para o usuário. A gente também limita o número de consultas agendadas. Então, por exemplo, na equipe, o último acordo, e esse acordo varia, é de 6 consultas agendadas por turno, né? Incluindo as consultas que são obrigatoriamente agendadas, pueri, pré-natal e paciente com TB. Embora essas pessoas possam vir na demanda espontânea também. Pode passar o próximo. Sou eu que passo, né? Desculpa. É uma pauta permanente da reunião de equipe. A Ju bateu muito nessa tecla, que é, a gente o tempo todo está falando de acesso. Inclusive, na nossa, tem uma pauta fixa. Às vezes a gente não discute porque está
tranquilo, mas tem vezes que está difícil, a gente está reclamando, pô, vocês marcaram demais. Os ACS têm autonomia para marcar, mas aí a gente fala, então vamos dar uma solução. A última solução que a gente achou foi essa, né? No caso da nossa equipe, mas isso é porque a gente combinou, a gente não é uma coisa que a gente recomenda para todas, não existe um número combinado de vagas por turno. Então não é aquela coisa assim, eu vou atender 15 na manhã. Vai depender do quanto. Tem consulta que é mais rápida, tem consulta que é mais devagar. Tem às vezes que a gente está mais enrolado, tem coisa que enfim, é uma avaliação meio no dia a dia. Parece uma loucura? Parece, mas a gente achou que fazer dessa forma era melhor do que deixar um número limite e que às vezes vai gerar um monte de confusão. A gente vai almoçar mais tarde, um dia ou outro? Vai. Mas eu acho que eu queria ouvir, depois que a Juliana falasse, acho que até agora foi a forma que a gente conseguiu de absorver a nossa demanda espontânea. E a comunicação tem que ser permanente. A enfermeira tem que ter pleno acesso, a enfermeira da equipe Eloara tem pleno acesso a gente para poder discutir suas dúvidas quando ela atende a demanda espontânea. Os ACS cobram no grupo da equipe, olha, não respondeu a planilha, olha, você vai mandar embora essa senhora de 82 anos, né? E a gente, todas essas questões são legítimas, certo, Juliana? Fala um pouquinho sobre isso enquanto eu passo para das vantagens? Então, as vantagens, já a responsabilidade que não sobrecai sobre o ACS, né, de fazer essa classificação de risco e dizer quem é que vai ser atendido naquele dia ou não. E com a planilha, já falei também que ela nos dá respaldo, né, para estar liberando o usuário para o atendimento ou não, porque quem faz isso é o médico e a enfermeira. Os usuários, eles é muito notório a resposta quando ela vem do ACS e quando vem do médico, a aceitação daquele usuário naquele momento, né? Se a gente, antes da planilha entrar, a gente falava, hoje não dá porque a agenda já está muito cheia, tem como você retornar outro dia. Um circo era armado lá na frente, brigas, e falando que a gente estava tentando limitar o acesso dele, proibir ele de ter a consulta. E quando a gente vem e fala da resposta do médico, a gente diz, o médico ele respondeu à planilha e ele disse que não dá para te atender hoje porque a agenda dele já está cheia, ele pediu para estar te marcando para amanhã, tal hora, já tem uma aceitação muito melhor. Então, assim, a nível de ACS, a planilha ela veio para somar dentro da minha equipe. Eu estou falando isso por experiência. Ela veio para somar. Claro que precisa de aperfeiçoamento, mas é uma ferramenta boa se tiver a organização da equipe. Se a equipe falar a mesma língua, ela vai fazer a diferença. Uma outra coisa que nós, do que estamos no consultório, gostamos muito, assim, as interrupções reduziram muito. Né? Aquela coisa assim, olha, chegou um paciente, uma urgência assim, assim, assada. Fica batendo na porta. Para os acessos também é ruim. Sai o tempo inteiro do acolhimento, deixa lá. A gente sempre se fala ou pela própria planilha ou pelo WhatsApp. Tem um chatzinho lá do Google Drive que a gente consegue acessar. Né? A gente já conseguiu ver meses que tem maior volume de atendimento de demanda espontânea, por exemplo, meses frios aumenta. A gente sabe mais ou menos pela queixa clínica que tem ali. É legal, dá para fazer vários estudos de demanda se a gente treinar o preenchimento certinho, assim, porque às vezes a gente também perde o padrão. E isso permitiu, por exemplo, né, na equipe Azevedo Lima, estamos terminando já, vou até passar para o último slide aqui, que são os desafios, só que a gente viu, por exemplo, estava muito concentrada a demanda espontânea na segunda, e na terça e na quarta. A gente resolveu marcar mais, deixar as consultas mais marcadas mais para quinta e para sexta. Depois isso mudou, então a gente permite estudar e ver quando é que a demanda está maior, etc. Só para colocar os desafios rapidamente, equipes muito grandes fica mais difícil de fazer, muito grandes que eu digo assim, uma população de inscrita muito grande. Né? É fundamental que a enfermagem esteja bem entrosada, que a enfermagem vai absorver uma boa parte dessa demanda espontânea, ela tem que ter esse papel ativo também, e, portanto, uma ampliação do papel clínico da enfermagem. Aqui vamos falar disso, eu não vou falar, mas gestão de caso, grupos clínicos são ferramentas que precisam ser incorporadas ao dia a dia das equipes, ou seja, para não ficar só na consulta individual. E alguns ACS se sentem com menos autonomia. A gente discutiu isso lá na clínica. Né? Mas só para dizer que um pouco do que a Juliana falou, é uma boa ferramenta, precisa do entrosamento, mas também não é uma fórmula mágica. Mas, assim, no final das contas, né, 1 ano e meio usando planilha
a gente não quer voltar, de jeito nenhum. Se acabar a planilha, a gente faz pelo WhatsApp, sei lá, a gente dá o nosso jeito. Gente, desculpa pela demora, obrigado, e a gente agradece por participar aqui. Só lembrando que depois a gente vai ter um tempo para pergunta, tá, gente? Nesse momento a gente vai ser mais corrido. Próximo, Renata Chaves e Gláucia Borruski. Doutora, só para avisar, a gente hoje vai sair um pouquinho mais tarde, porque passou 10 minutos, tá? Demorou um pouquinho a outra consulta. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Renata, sou médica de família, sou coordenadora de polo do programa de residência de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou Gláucia, sou assessora da Superintendência da Atenção Primária, sou enfermeira. A nossa tarefa de hoje, então, é falar quem deve atender as pessoas que chegam. E, para isso, a gente preparou uma dramatização. Eu serei Renata, a médica da equipe. E eu, Gláucia, enfermeira da equipe. Onde que acontece essa dramatização? Então, nós estamos na Clínica da Família Girassol. É uma bela manhã de segunda-feira. E nós somos da equipe Orquídea. A gente está se organizando para começar os atendimentos nessa manhã de segunda-feira. E, no final da manhã, chega Maria com a Stephanie, de 3 anos. A Stephanie está com uma queixa respiratória. Quem deve atender essa criança? Pode entrar. Olá, com licença, Renata. Oi. Olá, com licença, Renata. Eu estou precisando de uma ajuda. Sim, eu estava atendendo a dona Francisca, lembra dela? Ela participou do grupo clínico sim, lembro. Passada, hipertensa. Então, diabética agora. Fizemos o diagnóstico hoje, estava inserindo até o CISREG aqui da retinografia dela. Sim, a Stephanie chegou hoje, não sei se tu lembra dela, é a filha da dona Maria. Ah, sei quem é. Sim, eu estou precisando de ajuda para uma interconsulta. Ela chegou com febre, com bastante catarro. Aí eu fiz o exame físico, está com tiragem intercostal, está com estertor em base. E eu queria que tu me ajudasse a avaliar ela. Claro, vamos lá. Então, essa aqui é a planilha de acolhimento que o pessoal acabou de mostrar. A Renata estava vendo durante a dramatização. Ela estava em contato, né, com a planilha, ela até citou na fala dela. Então, Gláucia, realmente é uma pneumonia. Acho que a gente deve tratar com amoxicilina. Vou ali fazer a receita e já trago para você. Tá bom? Ah, tá ótimo. Lembrei também que acho que é importante a gente colocar na nossa planilha, discutir esse caso na reunião de equipe. Ótimo. É uma criança bem vulnerável mesmo. Ela internou no último ano. Sim, exatamente por isso. Assim, acho que a gente precisa acompanhar esse caso. Vou pedir para a Cécia ficar de olho nela. Tá bem. Obrigada. Bom, durante a dramatização, a gente usou algumas ferramentas aqui que a gente gostaria de pontuar com vocês. Né? A primeira, a gente usou a planilha de acolhimento, que foi falado na última apresentação. A gente usou ela para poder se comunicar entre a equipe. Né? Desde o momento que a Stephanie entrou com a mãe na unidade, ela foi atendida no acolhimento, a gente não dramatizou esse atendimento inicial, mas ela foi colocada na planilha e, a partir daí, a equipe conseguiu se organizar para atendê-la. Né? A interconsulta foi quando eu acessei a Renata, né, pedindo para ela compartilhar o cuidado comigo. Então, depois do primeiro atendimento, da anamnese, do exame físico, o enfermeiro terminou a sua consulta de enfermagem e, como ele viu que a competência dele tinha extrapolado, ele compartilhou o cuidado com esse outro profissional, que é o profissional médico. E aí a Renata foi junto ao consultório fazer essa decisão compartilhada clínica na tomada de decisão.
A Renata falou também sobre a reunião de equipe, né, que é um dispositivo super importante de comunicação entre a equipe para discutir os casos clínicos, discutir esses pacientes que que podem retornar mais frequentemente. Teve um trabalho em equipe também, porque o agente comunitário acolheu essa paciente. Depois ela passou na consulta de enfermagem, teve uma interconsulta, então teve uma colaboração interprofissional aí. E o grupo clínico, que a Renata também fala durante a exposição, que ela atendeu uma paciente que tinha diabetes, né, que participava do grupo clínico e agora ela fez um novo diagnóstico. Pode passar. Então, nós elencamos quatro pontos-chave que a gente considera importante para aumentar, para maior resolutividade do trabalho na estratégia de saúde da família. Então, conhecer as competências e o limite de cada profissional. Então, a carteira de serviço, então é importante que todos os profissionais conheçam a carteira de serviço e conheçam também o protocolo de enfermagem, né? A gente entende que os enfermeiros, eles têm... o protocolo, ele respalda os enfermeiros legalmente, hoje, no município do Rio de Janeiro, para atender queixas agudas simples. E aí, trazendo um pouco para o caso, assim, né? Esse enfermeiro, então, ele colheu a história, ele fez a anamnese, ele fez o exame físico. Depois do exame físico, provavelmente ele deve ter prescrito o plano de cuidados, né? E quando ele analisou que as competências dele se encerraram ali, ele chamou o colega para compartilhar esse cuidado. Então, todo esse movimento, ele está respaldado, sim, né, dentro do protocolo de enfermagem. E o enfermeiro, ele tem essa competência clínica de ir mais além, né, de ser além do que um enfermeiro que simplesmente escuta a queixa e tria, né? A gente entende que pode ser feita, sim, uma consulta de enfermagem e que ela tem início, meio e fim, e que a maioria dessas queixas agudas que a gente atende na atenção primária, elas desdobram num plano de cuidados e não necessariamente numa medicação. E aí a potência do enfermeiro está atendendo a demanda espontânea na atenção primária e fazendo esse trabalho em equipe. Pode passar. O segundo ponto que a gente colocou foi potencializar as melhores características de cada membro da equipe, né? Quem atendeu essa paciente, né? Quem a gente acredita que atendeu essa paciente, na verdade, foi a equipe quem atendeu a Stephanie, né? Desde o acolhimento, quando o ACS se comunica com a equipe, coloca ela na planilha, ela foi para uma consulta de enfermagem, depois disso ela passou por uma interconsulta com o médico, né? E essa conduta foi feita pela equipe. E, posteriormente, né, teve a sugestão, a ideia de discutir o caso na reunião de equipe. Então, assim, foi toda a equipe que cuidou da Stephanie, né, nesse momento. Foi importante que a Stephanie seja atendida na equipe, porque cada membro da equipe teve o seu papel, né, e vai continuar tendo o seu papel se a gente pensar em longitudinalidade, né? Poderia ser uma queixa simples, que outro profissional, outra equipe pudesse atender? Sim, poderia. Uma criança, a princípio, com IVAs, depois se desdobrou para uma pneumonia. Mas por que é importante que a Stephanie seja atendida pela equipe? Porque é uma criança que a gente já sabe que ela teve uma internação passada, é uma criança que faz parte de uma família que a equipe conhece, então é importante que a equipe esteja inteirada desse caso, né? Lembrando do atributo da atenção primária, de coordenação do cuidado, sim, né? Sim, então, exatamente. E cada membro da equipe fez o seu papel e tem as características, né? E tem também as suas atribuições, né? Eu acho que esse caso conseguiu ilustrar isso. Aqui estão alguns recursos que as equipes podem acessar para melhorar a sua resolutividade. Então, tem o Telesaúde Carioca, o portal baseado em evidências do Ministério da Saúde, que é gratuito, vocês podem entrar e fazer seus cadastros, e o NASF, que em várias clínicas da família a gente possui. E, para finalizar, a gente entende que a comunicação, né, é algo fundamental, né? Nesse caso que a gente dramatizou, assim, a comunicação desde o início, né? A gente teve essa comunicação e ela fez parte desse atendimento, assim. Ela foi, na verdade, uma questão fundamental, né? Desde a comunicação de quem vai atender essa criança até a comunicação entre enfermeiro e médico, né? Essa disponibilidade, né? De todos os membros da equipe. A gente entende que isso foi fundamental para que o caso da Stephanie fosse bem conduzido. Lembrando que a reunião de equipe é um dispositivo muito importante para a comunicação
e que a gente possa usar a reunião de equipe de uma forma efetiva para discutir caso clínico, né? Deixar que a reunião seja menos burocrática e que a gente torne ela para discutir os casos que realmente pegam na equipe. E está disponível, como a Renata falou, eu acho que é a grande palavra, assim, o profissional disponível, né? Desde o ACS lá no acolhimento, disponível para escutar, o colega disponível para escutar o caso que o ACS traz, muitas vezes o território, que ele está angustiado, de poder discutir um caso com o enfermeiro ou com o médico. Então, estar disponível é fundamental para a gente dar acesso nas clínicas da família. Acho que é isso. Obrigada. Próximo, Juliana Machado. Boa tarde. Eu sou a Juliana, eu sou médica de família e comunidade e eu estou há 5 minutos sem surtar com a demanda da minha equipe. Eu fui chamada hoje para falar sobre o que fazer quando a gente assume uma equipe e a coisa está feia. Eu acabei em fevereiro, terminei minha residência em medicina de família e comecei a assumir há exatamente 6 semanas uma equipe na mesma clínica que eu fiz residência, na Antídio, no Jacarezinho, CAP 32. A equipe que eu fiz residência, no meu R1, eu era R única, e a minha preceptora dava algum suporte no acesso. A gente fazia acesso avançado, e a minha preceptora me dava algum suporte. No meu R2, eu tinha uma R1, e a gente trabalhava muito bem juntas. A gente continuou fazendo acesso avançado. Era muito difícil. Era a única equipe que tinha R1 e R2, ou seja, era a única equipe que tinha, de fato, 2 médicos atendendo. E era a equipe que os pacientes mais buscavam um atendimento. A equipe que estava sem médico há 1 ano, o acolhimento deles, o guichê deles, nem era tão cheio. A pressão assistencial nem era tão cheia e nem tinha tanta reclamação assim. Agora, na nossa equipe, que tinha 2 médicos atendendo, o enfermeiro, eventualmente a nossa preceptora também, era a equipe que sempre tinha maior pressão de assistência de consulta. Terminei a residência e assumi a equipe irmã do lado, que estava sem médico já há muito tempo, ou quando tinha médico, o médico ficava só alguns meses e depois saía. Cada médico desses trabalhava com uma agenda diferente. E a única da equipe técnica, o resto da equipe técnica, enfermeiro e técnica, estavam sempre lá, e o enfermeiro dando a alma dele durante esses 2 anos de vai e vem de médicos, e conseguindo segurar boa parte das necessidades da equipe. Essa equipe, eu brincava muito enquanto eu estava fazendo residência, que a minha equipe, durante a residência, era vulnerável, era numa parte da comunidade que tinha muitas características de comunidade, com violência e etc. E a gente brincava que essa equipe irmã, que é a que eu estou hoje, ela era de pessoas com uma renda financeira maior, que o território era composto basicamente por um conjunto habitacional, com usuários que, em parte, tinham até plano de saúde em uma época, e depois da crise pararam de ter, ou alguns até têm, e por isso acessam menos a unidade. Agora, quando eu voltei, o território não é só mais esse, existe essa parte do território, e a gente absorveu uma parte da equipe mais vulnerável da clínica. Então, a gente não tem mais só quem tinha plano de saúde antes e agora precisa da clínica. Agora, a gente também tem uma população muito vulnerável e que não é mais só de pessoas mais velhas, que é de adolescentes, que é de grávidas, que tem muita tuberculose e tem agora um panorama completamente diferente do que eu conhecia enquanto eu estava lá até 4 meses atrás. Só que a melhor maneira que eu aprendi a trabalhar com acesso na residência foi com acesso avançado. Apesar de todas as dificuldades, o acesso avançado se mostrava mais eficaz para absorver, para entender quais eram as demandas do nosso território.
E o enfermeiro da nossa equipe, da minha equipe atual, ele já trabalhava assim, com muita coragem, na minha opinião. Ele conseguiu trabalhar assim durante 2 anos, porque, claramente, a agenda não deu conta de absorver todo mundo. Cheguei a 6 semanas e a gente começou com essa proposta, com uma proposta de planilha muito parecida com a que vocês apresentaram aqui hoje. Não tão sofisticada, mas com pontos importantes. E a gente tem visto como é que agora, depois de 1 mês de trabalho com ela, a gente vai fazer uma análise desses tipos de demanda. Porque o que a gente entendeu já? E eu já tinha entendido na residência, e isso só ficou mais claro agora que eu estou lendo a planilha dessa maneira. Na residência eu não fazia o acesso avançado com planilha. A gente colocava todo mundo na agenda e conversava os outros. Não tinha tanto respaldo dos ACS, tudo aquilo que vocês descreveram como problemas e como vantagens da planilha, a gente tem percebido agora, usando ela. O paciente, os usuários, eles vão desenvolvendo métodos de conseguir acesso ao médico mais facilmente, né? Não é mais só transcrever. Poucas pessoas só querem transcrever receita, só querem renovar receita. Poucas pessoas querem falar sobre alimentação. Poucas pessoas querem dizer que precisam de um atestado. Todo mundo tem uma dor aguda. E a dor aguda me chama a atenção do nosso enfermeiro, chama a atenção de todos os nossos ACS, de que precisa de um atendimento rápido. E quando que vai ser esse atendimento rápido? Está com febre, eu vou atender o mais rápido possível. E aí a agenda fica abarrotada. Depois de mais ou menos 3 semanas que a população descobriu que eu estava na equipe, que eu tinha assumido a equipe como médica, todo mundo começou a procurar atendimento todos os dias, menos no dia da minha folga, quinta-feira. E aí a agenda do nosso enfermeiro começou a ficar mais vazia nas quintas-feiras e a gente começou a fazer mais marcações. Mas isso é certo? Não é certo. Ele tem como resolver muitas questões que chegam nos outros dias. E os pacientes começaram a chegar nada mais, nada menos do que às 4h30, 5h30 da manhã para conseguir vaga. E não é uma questão de conseguir vaga, porque eu não estou distribuindo número nem senha. Eu estou realmente ouvindo a queixa de cada um e tentando atender a todas as demandas. E aí uma coisa que a gente tem feito com muita força é as ACS falarem o quanto antes o horário que eles vão ser atendidos. E ainda assim, eles ficam esperando. Por mais que eles cheguem às 4h30 da manhã, o que chega às 4h30 eu vou atender 7 horas, mas o que chegou às 7 e eu vou atender 11h30, ele fica esperando todo esse tempo, mesmo eu falando, mesmo a agente de saúde falando que a pessoa vai ser atendida em outro horário, num horário muito depois. E aí eu fico me questionando, assim, por que essa pessoa não confia de que eu vou chamá-la na hora, ou ok, eu vou atrasar, porque eu provavelmente vou atrasar com pessoas chegando desde 4h30 da manhã na porta da clínica. Mas por que essa pessoa, até hoje, não confia que o médico vai chamá-la para o atendimento? Ela chegou cedo, ela sabe que o nome dela está na minha agenda, mas, mesmo assim, ela tem medo de não ser chamada. E eu brinquei com essa coisa de eu estar 5 minutos sem surtar em relação ao acesso da minha equipe, porque agora que tem médico e agora que eu tenho tentado atender todo mundo que chega, as pessoas estão vendo, estão confiando de que ela chegou, ela tá chamando, ela está atendendo e ela está fazendo uma consulta que, ok, eu estou tendo meus problemas resolvidos. E aí agora está todo mundo vindo numa quantidade que eu não estou conseguindo. Estou tendo mais dificuldade de lidar com esse manejo dos pacientes dentro do mesmo dia. Não dá mais para eu atender todo mundo que chega no mesmo dia. Estou realmente usando o acesso avançado para os outros dias. Mas aí, se eu deixar, eu vou atender hoje e vou encher a agenda já de amanhã e vou já encher a agenda de depois de amanhã, com a possibilidade de marcar em 48 horas. Então, assim,
colocar na prática o acesso avançado, que eu ainda entendo que é a melhor ferramenta de acesso da população, na hora que a gente vai colocar em prática, sem preceptor, sem outro médico te ajudando, é difícil. É difícil. Tem que ter muita paciência e a equipe tem que estar muito disposta a trabalhar isso junto. Ainda bem que esse é o meu caso. E eu acho que a gente ainda está se adaptando muito. Tem só 6 semanas que a gente está trabalhando junto e a gente já tem visto bons resultados. E outra coisa que eu acho que eu tenho entendido que é uma dificuldade grande é quem sou eu para dizer para esse paciente que está chegando às 4h30 da manhã que eu não vou atender ele hoje. Eu sou só mais uma pessoa do sistema que está dizendo que ele não pode conseguir alguma coisa no sistema. E eu não me vejo no direito disso. Eu tenho me cansado muito por conta disso, de fazer essa reflexão, mas até agora eu não vi outro jeito. Tem dado certo o acesso avançado. Acredito eu que melhor do que se fosse agendamento 100%. Não conseguiria ver minhas agentes e o resto da minha equipe tendo esse tipo de estresse que vocês mostraram aqui tão perfeitamente que a gente tem. Espero que tenhamos forças para continuar no acesso avançado. Obrigada. Próximo. Juliana Toledo e Letícia Freitas. Olá, boa tarde. Pode colocar. Foi. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do tempo de consulta que a gente precisa. Quanto tempo de consulta que a gente precisa para cada paciente? Eu preciso marcar minha agenda de 20 em 20 minutos, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora. E os pacientes agendados, eu boto onde? E o pessoal que está chegando? Como é que eu faço para mudar essa agenda tradicional de marcações por grupo, faixa etária? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente implanta um acesso avançado numa equipe com uma agenda tradicional, né? E é disso que eu vou falar um pouquinho. E para falar sobre isso, a gente trouxe... Aponto para onde, gente? Como é que eu posso montar a minha agenda em cima daquilo que o paciente traz? O paciente que chega na atenção primária, ele chega com necessidades diferentes, né? E essas necessidades vão gastar tempos diferentes. Cada paciente ele vai demandar um tempo diferente porque ele vai ter um problema diferente. O que eu penso em consulta breve, média, longa? Se eu tenho um paciente que chega com uma queixa de amidalite ou uma dor no pescoço, como a colega contracenou no início da apresentação, eu vou ter uma consulta rápida, vou ter uma consulta de 10 minutos, 8 minutos. Agora, se eu penso num paciente que chega para uma consulta de saúde mental, uma interconsulta com uma equipe NASF, se eu penso em fazer um procedimento, vou fazer uma cantoplastia, uma biópsia de pele, eu vou precisar de 30, 40 minutos da minha agenda. E como é que eu vou organizar isso aí para a gente dar conta, né? Aí entra a questão que a colega estava falando, da questão de avaliar, de escutar, de acolher o paciente que está chegando ali na sua unidade. Seja como a planilha que os colegas apresentaram. Lá na clínica, por exemplo, eu uso o Google Drive, eu vejo uma lista de pacientes que o agente de saúde faz quando ele chega às 7. Isso varia, né? Não é fórmula de bolo, como já falaram aqui, mas a gente consegue, em cima de um esqueleto base, a gente fazer, cada um do seu jeito, formas com que isso dê certo, né? Por exemplo, se eu tenho uma lista de pacientes iniciais naquela manhã do meu atendimento, eu vejo que 8 pacientes são de demandas rápidas, né? Coisas agudas. Será que se eu colocar esses pacientes para atendimento inicial primeiro, eu vou conseguir uma eficiência melhor, né? Esse paciente ele vai ficar menos tempo ali na unidade. E se eu faço isso, aquele paciente que é uma consulta longa,
que é um procedimento, uma cantoplastia que eu vou fazer às 11 da manhã, ele pode ir em casa, ele pode ir na rua resolver alguma coisa e voltar depois. E, por exemplo, isso na minha equipe funciona, ao inverso do que a Juliana anterior disse, né? Porque a gente já está estabelecido, eles já têm uma confiança, um vínculo com a gente, de que eles podem fazer isso, que eles vão voltar e ser atendidos, né? Isso dá trabalho, porque envolve toda a equipe. A gente precisa de uma comunicação constante, a gente precisa vincular esses pacientes, mas é uma forma de atendimento que dá certo. E aí a gente sempre se pergunta, eu vou dar conta? E se eu tiver 40 de manhã para eu atender? E se eu tiver 25? A minha demanda é enlouquecedora, eu não consigo atender todo mundo. E aí eu trouxe uma continha fácil, né? Porque médico para conta não é uma coisa que tem muita relação. Então, se eu pego uma equipe que tem uma população de 4.000 pessoas, eu tenho uma média no Brasil de que 60% dessa população que realmente frequenta a unidade de saúde. Eu até acredito que essa média deve ter crescido um pouquinho, porque muita gente perdeu o plano, né? Muito idoso não estão conseguindo pagar mais. A gente tem visto um aumento dessa população na unidade. Mas considerando ainda essa média aí de 60%. Então, eu vou ter uma população real, uma população que frequenta a unidade de 2.420 pessoas. Se eu penso numa frequentação dessa população de 3 consultas por ano, ou seja, cada pessoa frequenta a unidade 3 vezes ao ano, eu vou ter um número de 7.200 consultas no ano, que é 247 dias, que são os dias que a gente trabalha, que vai dar aí 29 consultas. Mas eu consigo fazer esses 29 atendimentos? Como é que eu vou dividir isso na minha agenda? Como é que eu vou dar conta de 29 pessoas? E aí que entra o grande pulo do gato, né? Que é a questão do trabalho em equipe. O trabalho em equipe e a identificação de quanto tempo que eu vou gastar para cada consulta, né? Eu tenho uma maioria dessas 29 de consultas rápidas ou eu tenho uma maioria desses 29 de consultas longas? Porque se eu tiver de consulta rápida, pode ser que eu consiga dar conta. Agora, se eu tiver 29 de consulta rápida, eu vou ter que redividir isso aí, remanejar paciente, agendar para outros momentos. E sempre lembrar da questão do trabalho multidisciplinar, né, gente? A gente tem que começar a desburocratizar a atenção primária, né? Tirar o enfermeiro, como a Gláucia falou, né, de coisas mais burocráticas e colocar em função clínica mesmo. São capacitados, o trabalho de interconsulta funciona e funciona bem. E a questão também da capacitação e do empoderamento do restante da equipe, né? A minha equipe faz grupo com agente de saúde, promove atividade na horta, com as gestantes. São os agentes de saúde que fazem. Na reunião de equipe, a gente senta, conversa sobre o tema que a gente vai debater no grupo. Eu como médico ou enfermeiro, a gente acaba indo um pouco, 5, 10 minutos no grupo, mas é o agente de saúde que leva o grupo e dá super certo. A questão do estudo de demanda também, para a gente conhecer a nossa população. O que essa população está buscando na unidade? O que ela precisa? Né? Que dia da semana que eu tenho mais pacientes agudos e aí eu vou marcar menos? Né? Que eu vou precisar de mais consultas rápidas e menos consultas longas, para eu abrir a minha agenda, né? Oferecer oportunidade de atendimento para aquele paciente. Porque a partir do momento que eu tenho ganho da capacidade da agenda, eu consigo começar a dar conta da demanda que está chegando.
E aí, no final, eu coloquei o logo novo, né, da Subpavit, é com a gente, né? É a gente que vai fazer a transformação de forma local, de forma em cada equipe, mas é a gente. Porque se a gente não começa localmente as mudanças, a gente não vai conseguir uma mudança maior, né? E o Rio, a nossa população precisa disso. Obrigada e boa tarde para todos. Próximo, Leonardo. Gente, boa tarde. Eu vim mostrar para vocês um pouquinho as ferramentas que eu usava quando eu era médico de equipe lá na Felipe Cardoso, porque qual era o meu cenário lá, né? A gente tinha, eu vou sentar aqui um pouquinho, a gente tinha uma população, 3.800 pessoas mais ou menos na equipe, tinha eu, uma enfermeira, a gente tinha 2 salas, isso é uma coisa que talvez esteja passando na cabeça de muita gente ainda, né? Onde que a enfermeira viu a paciente na outra dramatização? Ela viu na sala dela, no consultório dela, ela não viu no corredor, né? Tinha 2 salas na equipe. Quando tem uma sala só, fica um pouquinho mais difícil. A gente tinha 2 salas, tá? Isso foi 2012 até 2015, mais ou menos. Pode passar. E a gente organizou... Ah, sou eu. Todo mundo faz isso, né? A gente organizou nossa agenda dessa maneira, tá? Então, eu queria mostrar para vocês, vou até sair daqui para poder olhar também. Azulzinho, minhas consultas. Amarelo, consultas da enfermeira. Verde, turnos que não são de consulta, né? Por conta de uma pressão assistencial bem grande, a gente tinha uma demanda bem intensa, uma pressão assistencial grande, a gente resolveu que os 2 turnos da enfermeira, a gente chamava de VD/grupo, porque às vezes fazia VD e às vezes fazia grupo. O meu turno de VD também era VD/grupo. Então, a gente optou, nesse momento de pressão assistencial, e isso é importante falar, que a agenda ela varia de acordo com a carga de doenças que uma equipe está cuidando, né? Se eu tenho uma agenda, se eu tenho uma população com uma carga de doenças muito grande, como era a minha, eventualmente, talvez eu tenha que ser num momento mais assistencial e menos promotor, né? E que isso pode mudar um dia, e um dia eu posso rever essa agenda e passar a ser mais promotor e menos assistencial. Minha agenda era uma agenda bem promotora, bem assistencial. Eu oferecia 28 consultas na segunda, 13 na terça, 13 na quarta, 28 na quinta, nenhuma na sexta, que era minha folga. Nós 2 tínhamos horário estendido. Tá? A Samanta e depois a Dayara. 13 na segunda, 15 na terça, 13 na quarta, 28, um total de 69 consultas. Então, nós juntos, a gente oferecia 151 consultas por semana. Isso é uma conta que, às vezes, a gente fala, tem muito hábito de contar quantas pessoas vêm, né? Mas a gente tem, às vezes, pouco hábito de contar o quanto a gente está ofertando. Essa era a minha oferta. Tá? Fiz essa outra conta, né? Eu tinha uma equipe, eu falei 3.800, mas numa média aqui para 3.500 pessoas. Eu tinha esse grupo aqui de condições de atenção especial que eu queria muito atender programaticamente. E eu destinava atendimentos programáticos num total de 1.722 atendimentos por ano. O que dividido por 253 dias úteis dá 7 atendimentos por dia. Para mim, 7 para o enfermeiro. Tá? Colocava isso tudo numa planilha. Isso aqui é uma planilha que é uma ferramenta muito interessante que serve para a gente descobrir qual é a situação que a gente está. Porque às vezes a gente está atrasado. Às vezes a gente conseguiria atender todo mundo se a gente conseguisse fazer o match, que chama a equiparação da oferta à demanda. Quando a gente faz a equiparação da oferta à demanda e, eventualmente, a gente consegue que isso zere, ou que a gente tenha uma oferta, eventualmente, até maior que a demanda para equipes que têm menos gente, eventualmente pode ser possível, se a gente conseguiria até atender todo mundo no dia que chega. Se não tiver a equiparação, não dá. É impossível, é matemática, né? Acesso avançado nada mais é quando esse matching acontece a ponto da gente não precisar adiar ninguém, da gente atender todo mundo que chega. Acesso avançado é só isso. É essa a definição. Eu já ouvi falar de gente, a gente faz acesso avançado de 7 às 9, depois a gente atende normal.
né? Já ouvi vários usos do termo acesso avançado que não... Então, a gente faz acesso avançado até lotar a agenda, depois a gente marca todo mundo. Então, assim, isso não é acesso avançado. A gente tem que passar a usar esse termo tecnicamente bem, né? Eu queria dar um exemplo de como isso funciona na prática. E aí eu acabo. Fecha essa coisinha lateral aí, Eline, por favor. Lá de cima. Isso. Então, vamos lá, gente. Eu peguei aquela oferta e coloquei nessa coluna, primeira coluna. Minha oferta da enfermeira. Eu vou trabalhar só com a minha planilha, só com a planilha azul, tá? E aí a Aline, ela vai colocar ali os meus agendados. Quantos eu agendei? Lembrando... Não, bota primeiro só dos agendados. Toda a coluna só dos agendados, Aline, por favor. Ó, eu tinha 5 agendados para segunda, 3 para terça, 3 para quarta e 5 para quinta-feira. Bota aí quantos que eu adiei para segunda-feira. Segunda-feira eu não consegui atender na semana anterior. Então, 2 eu falei, cara, volta na segunda, sexta-feira não tinha mais como atender, ou na quinta, né, porque eu tinha folga sexta, falei, volta na segunda que eu te vejo segunda, tal hora. Ok. Corre a planilha um pouquinho para cá, Aline. Esse cálculo, ele ajuda muito, corre mais, para até chegar no vermelhinho. Esse cálculo ajuda muito. Essa minha agenda, ela tem 22% de ocupação. Ou seja, eu tenho uma agenda que 22% está ocupado na segunda-feira e 78% está disponível. Ok? Isso é um dado importante. Volta lá, então. Vamos só brincar um pouquinho aqui e terminar, eu acabei. Quantos chegaram na segunda-feira? 24 pessoas. Para mim, tá? Isso não estou falando do enfermeiro, de quem a gente percebeu que o enfermeiro poderia avaliar. Quantas eu consegui atender no mesmo dia? Consegui atender 20. Tá? Eu tinha uma capacidade estimada de 21. Faltou. Por que eu não atendi todo mundo? Porque eu não consegui. Existe um limite, né, que a gente consegue atender. 2 agendados faltaram. 1 adiado faltou. Daqueles 2 que eu pedi de sexta para segunda, 1 não veio. Então, eu tive uma capacidade final, contando já com essas faltas, a reavaliação daquela capacidade de 24. E eu atendi 24. Então, na segunda-feira, eu zerei. Ok? Mentira. Eu atendi 20 de 24, então 4 eu pedi para voltar na terça. Tá? Então, 4 na terça. Minha capacidade estimada diminuiu. Ela era de 10, ela caiu para 6. Porque eu completei a agenda com gente que sobrou do dia anterior. Quantas chegaram? 20 pessoas. Eu tinha 6 vagas, chegaram 20 pessoas. Quantas eu consegui atender no mesmo dia? 10. Por que eu consegui atender 10? Porque eu tinha 6 vagas, faltou 1 agendado, faltou 2 adiados e 1 eu atendi extra. Eu atendi porque eu precisava. Era suspeita de dengue, era uma queixa aguda, não podia mandar embora. Ok, eu adiei 10. Esses 10, 4 eu adiei. Volta lá nos adiados ali. 4 eu adiei para quarta. Bota o adiado logo da sexta. Ali. E 6 eu adiei para sexta. Não, bota 6, por favor. Depois que vai virar 14. 6 eu adiei para sexta. Então, eu distribuí aqueles 10 pacientes nos 2 próximos dias disponíveis. E aí, fiquei com uma capacidade, na quarta-feira, para 6. Chegaram 16. Chegou mais 10 pacientes do que eu previa. Está ficando feio. Aí bate o desespero, né? Onde eu vou enfiar essas pessoas? Quantos eu atendi? Consegui atender 8. Por quê? Porque teve uma falta de agendado, nenhum adiamento, e eu atendi um extra. Então, eu atendi uma pessoa a mais do que cabia na minha agenda. Tá? O que acontecia na quinta-feira? Eu tinha uma capacidade de 17. Então, aqueles 6, mais os 8, virou 14. Lá no adiado da sexta, da quinta, Aline. Aí. Virou 14. Tá? Minha capacidade estimada desceu para 9. Quantos vieram? 13. Quantos eu atendi no mesmo dia? 13. Por quê? Porque faltou 2 agendados e faltou 2 adiamentos.
E aí eu fechei a minha semana sem passar ninguém para a semana seguinte. Então, esse estudo da agenda, ele é essencial para a gente entender realmente se a gente está com uma demanda maior do que a oferta ou se a nossa oferta está no lugar errado. Se eu tenho, eventualmente, uma capacidade grande para um dia que não vem ninguém e eu faço VD segunda-feira de manhã. Não dá para fazer segunda-feira de manhã VD, visita domiciliar. Não dá. Né? Então, se a gente... Esses instrumentos são instrumentos muito legais, que a gente vai, inclusive, publicar eles. A gente está produzindo guias, né, para a organização da agenda. A SAP vai publicar logo. A Patrícia Albuquerque trabalha nisso há muitos anos e desenvolveu aí um trabalho incrível, uma literatura incrível sobre isso que a gente vai publicar. Vai ter esse tipo de ferramenta. Tá? E isso, sem fazer isso, a gente fica cego. A gente não sabe se tem muita gente mesmo ou se a gente não está conseguindo encaixar as pessoas aonde a gente precisa. Enfermagem segue o mesmo raciocínio. Tá bom? É o que eu queria mostrar para vocês aí, essa ferramenta. Beleza? Próximo, Camila Alves. Boa tarde. Meu nome é Camila. Eu sou enfermeira da Clínica da Família Heitor dos Prazeres e sou preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da ENSP. E aí eu vou falar um pouquinho sobre grupos clínicos, né? Como fazer o meu. O caderno Humaniza SUS do Ministério da Saúde traz 2 tipos de grupo, o grupo fechado e o grupo aberto. No grupo fechado, nós temos um limite de participantes, os encontros também são limitados. Os mesmos participantes participam, né? Claro, de todos os encontros do grupo. A programação é determinada e a proposta terapêutica é definida. Eu posso usar como exemplo o grupo de tabagismo, né? E no grupo aberto, a temática é aberta aos interessados, tem uma ampla divulgação na unidade de saúde sobre o grupo, tem uma variação dos participantes, e a gente pode convidar também familiares, amigos, para participarem desse grupo. E um exemplo que a gente pode dar é um grupo de alimentação saudável. O grupo clínico, ele é uma ferramenta importante para o cuidado dos pacientes com doenças crônicas, porque ele permite a educação em saúde e o conhecimento da importância do autocuidado. Além disso, os pacientes com doenças semelhantes têm a oportunidade de conversar, de compartilhar com seus pares. O grupo clínico possui elementos da consulta individual, como a história, o exame físico. Volta lá. Não sei, deixa aí. Coleta de sinais vitais, além também da educação em saúde. E ele facilita a troca de saberes e vivências, proporcionando aos pacientes um melhor entendimento da sua condição saúde e doença. Agora pode. E como é que a gente consegue selecionar esses pacientes? Nós podemos convidar eles a partir da estratificação de risco, né, que a gente classifica o grau de risco, de vulnerabilidade e a capacidade do autocuidado desses pacientes. Na estratificação de risco, é importante levar em consideração aspectos subjetivos, afetivos, sociais, culturais, para efetiva avaliação desses pacientes. E aqui nessa figura, a gente consegue ver que mais ou menos 70% dos pacientes eles têm uma classificação de risco baixa, né? Cerca de 20% um risco médio e 10% um risco alto, que é no topo da pirâmide. Então, os pacientes de baixo e de médio risco, eles precisam de um cuidado menos individualizado do que os pacientes com risco alto. Então, eles podem participar dos grupos clínicos, porque os grupos promovem a mudança no estilo de vida e a troca de saberes entre os pares, fortalecendo a chance, diminuindo a chance de complicação desses pacientes. Esse daqui é um exemplo de convite que a gente pode utilizar para chamar esse paciente para participar do grupo, porque assim ele se sente mais acolhido, ele se sente importante para a equipe. Então, é importante lembrar de colocar o dia que vai ser feito, o horário e o local, porque às vezes ele chega na unidade, eu vim participar de um grupo, mas ele não sabe onde é esse grupo.
Então, precisa estar ali especificado para ele não se perder na unidade. Falando do grupo em si, a gente pode priorizar os grupos coordenados por mais de um membro da equipe, que é o que a gente pode ver naquela primeira foto. Foi um grupo de tabagismo e tem 2 enfermeiras coordenando esse grupo, porque assim cada uma consegue ter uma visualização do grupo, dos participantes do grupo, e depois, no final, cada uma tem uma opinião de como o grupo foi feito, do que pode melhorar, do que a gente esqueceu de citar, né? Lembrar que agente de saúde, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, enfermeiros, educadores físicos, enfim, equipe NASF, saúde bucal, equipe técnica, né? Pode liderar o grupo. E pode também acontecer um revezamento entre os participantes do grupo, entre os coordenadores. Porque com mais de um coordenador, em época de férias, se acontecer algum problema, alguma eventualidade, uma outra pessoa pode substituir e os participantes do grupo conhecem, então o grupo não vai se perder ao longo do tempo. A gente pode iniciar o grupo com a apresentação dos coordenadores e dos participantes do grupo. Dispor cadeiras em forma de roda, porque assim todos conseguem se ver, conseguem interagir. E o próprio coordenador também, ele consegue ver as expressões faciais de cada um, ele consegue manejar melhor. E em grupo, sentado em roda, a gente consegue participar das relações sociais, se colocar realmente nessas relações, né? E o grupo também ele pode contar como consulta, desde que haja uma avaliação clínica. E no grupo clínico isso acontece, esse momento acontece. Então, é preciso lembrar de registrar o grupo como grupo em si, com todos os participantes, e também como consulta individual. Então, o grupo ele é essencial, porque ele tem a capacidade de aumentar o autocuidado, potencializar, né, os pacientes, trazer as orientações de saúde de forma acessível e os cuidados também. E, no final do grupo, é importante a gente fazer uma avaliação de como ele foi a cada encontro, para a equipe poder aprimorar o manejo e fazer as mudanças pertinentes, de acordo também com a participação dos usuários e da equipe. Obrigada, Camila. Agora a gente vai abrir para o debate. Passo a palavra para o Leonardo Graver. Gente, agradeço demais aí o pessoal que falou, que se expôs, né, os problemas, as soluções, né, o sofrimento. Isso é um assunto mesmo que é muito difícil de manejar, de organizar, requer trabalho contínuo, né, diário. E a gente vai começar, eu vou querer propor para vocês a seguinte dinâmica aqui. Vou começar pelo pessoal que está vendo, né, pelas áreas, e depois vai ter um debate. A gente vai falar sobre algumas perguntas que foram feitas pelo pessoal periférico, e vou dar a oportunidade de quem está aqui dentro e quiser comentar, quiser tentar responder a pergunta, ou quando a pergunta é direta a quem falou aqui, né? Eu vou passar o microfone para essa pessoa tentar debater, já que é um ciclo de debate, né? A gente tentar debater a questão. E aí, depois, cada facilitador local, a gente está com 10 duplas de facilitadores, que são médicos e enfermeiros de equipe, que estão em cada ASAS. Essas pessoas, depois, a partir aí, mais ou menos, que eu estou achando que umas 4 horas a gente termina aqui, essas pessoas, depois das 4, elas vão ficar com esse grupo que está no local. E aí eu dei essa tarefa aí árdua do pessoal que está, os facilitadores periféricos, tentarem construir um documento, um plano, uma proposta de trabalhar, para a gente trabalhar isso local, tá? Porque é uma tarefa da Superintendência de Atenção Primária melhorar essa situação, melhorar a situação de muita gente que sofre no dia a dia com esse problema. Então, a gente está aqui para oferecer ferramenta, para oferecer apoio, junto com as CAPs, né, para tentar resolver essa questão. Isso, às vezes, passa por mudança, inclusive, estrutural, né, de remanejamento, de mudança de território. Isso, já vivenciei isso quando era coordenador de área, por exemplo. Então, era legal que a gente saia daqui com um produto, né? Então, eu estava querendo que esse produto acontecesse
localmente e centralmente aqui também. A gente poderia levantar algumas ideias, algumas propostas, que a coisa fosse mais propositiva do que lamentadora, digamos assim, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi aqui, do Asas Rio Madureira, Camila, gerente, Clínica da Família Josuete de Santana. Se a equipe naquele dia está sem médico e sem enfermeiro, quem fica designado a responder a planilha? Acho que isso não aconteceu ainda, que eu me lembre, né? Sempre tem uma vantagem nossa. Oi? Aconteceu com ela, né? Talvez isso seja uma coisa para combinar, porque assim, esse cenário da planilha nossa acontece numa equipe de residência, então sempre tem alguém, né? Mas acho que isso é possível, e se não for, quando acontece de não ter ninguém, no caso da nossa clínica, tem equipe irmã. A equipe irmã acaba absorvendo a demanda, e muitas vezes a equipe irmã tem planilha também. Então, sei lá, se é uma demanda espontânea, a equipe irmã absorve e põe na planilha da equipe irmã. É isso que acontece, certo, gente? Eu vou pedir para o pessoal da clínica ajudar a responder, porque senão eu conto mentira aqui e eles vão me repreender. Mas acho que é isso, assim, né? Tá? As ACS querem falar? É dessa forma mesmo que acontece. Quando o médico e o enfermeiro não estão presentes na clínica, a gente absorve como a equipe irmã. Aí o que é eletivo a gente pede para voltar no dia seguinte, e o que é de urgência a gente absorve, a gente atende. Gente, dois comentários que eu queria fazer. Um é que as soluções que a gente está propondo aqui, isso é muito claro, que fique bem claro, assim, elas não são exclusivas para a equipe que tem residência médica ou residência de enfermagem. Tá? Aquela proposta, por exemplo, que eu fiz de avaliação da agenda foi numa época que eu trabalhei, eu não tinha residente. Tá? Porque às vezes pode parar, com residente é fácil, tem 2, 3 médicos na mesma equipe, mas às vezes tem 3 médicos na equipe, mas só tem uma sala para o médico atender. Então, acaba que a figura médica da equipe ela é ocupada cada hora por um, mas o volume efetivo de atendimentos nem sempre aumenta. E, além disso, tem o fato da residência ser um processo de formação, né, e as pessoas estarem aprendendo, e, eventualmente, a consulta demorar mais. Então, tem benesses, mas tem dificuldades também. Alguém mais quer comentar sobre esse problema? Posso passar para outra? Vou passar para outra, então. Asas Rio Lins, Rafael Costa, gerente da Clínica da Família Luiz Célio Pereira, AP32. Pergunta: tal utilização da planilha de absorver a demanda espontânea não vai na contramão do que é preconizado? Não entendi muito bem a pergunta do Rafael, mas é sobre a planilha, então... Vou tentar dizer que é preconizado pela atenção primária, né? Eu vou tentar responder pelos atributos, né? Do primeiro atributo é ser o primeiro ponto de contato do paciente com o sistema de saúde. Eu acho que quando a gente usa a planilha, veja, a gente tenta ampliar o acesso, tenta ampliar a comunicação entre equipe se responsabilize pelo acesso. Se a ideia é que a gente consiga fazer com que a população acesse mais pela planilha e que a equipe consiga decidir em que momento vai ser aquilo, se vai ser imediatamente, se vai ser no período da tarde, se vai ser no final da manhã, se vai ser daqui a 2 dias, então acho que ela está cumprindo esse papel. Talvez exista uma preocupação, que é aquela famosa preocupação de abrir o acesso e virar a UPA da família, mas a gente tem que lembrar que os nossos pacientes são nossos pacientes. Eles vêm hoje, vão voltar semana que vem, vão voltar daqui a 3 meses. E a longitudinalidade, o vínculo, vão mudar a relação entre a paciente e a UPA. Hoje, da semana que vem, daqui a 3 meses, que vão ser profissionais diferentes que vão atender. Quando a gente faz isso, absorve demanda espontânea, da nossa população já conhece aquela pessoa, veio hoje, veio semana que vem. Daqui a 3 meses a gente vai saber a história de vida, vai saber quem que é a família, vai saber os medos que as pessoas têm de se tratar, etc. Então, eu acho que a planilha é uma ferramenta totalmente desenvolvida pela e para a atenção primária. Inclusive, não foi a gente que desenvolveu, veio lá da Nélio de Oliveira, que é outra clínica da 10. A gente meio que pegou emprestado. Eu vou pedir desculpa aqui para o Rafael, porque era uma pergunta com 3 partes. Segunda parte, aí eu acho que vai para a Glaucia e Renata. A classificação de risco não deveria ocorrer pelo enfermeiro em consultório, mediante avaliação do paciente? A planilha não é uma barreira de acesso do paciente à equipe técnica?
E os pacientes que não querem relatar a queixa para o ACS? Eu posso responder em relação à classificação de risco. Porque se a gente for fazer a classificação de risco como fosse classificação de risco Manchester, todo mundo vai ser... a classificação de risco de Manchester é a classificação que a gente faz na emergência, né? Vai ser todo mundo verde e azul, pode ser? Que são as pessoas de baixo risco. Que são a maioria que a gente atende na atenção primária. Então, não sei se eu respondi a pergunta dele. Que ele pergunta da classificação de risco dentro da consulta de enfermagem. Não, eu acho que ele está querendo falar em relação ao consultório. Ele achou que você fez a classificação no acolhimento, que você não estava com o paciente dentro do consultório. Eu acho que Rafael, falando aqui para o Rafael, no caso da dramatização foi de uma consulta de enfermagem, onde a enfermeira chamou uma criança para ser avaliada, independente do que a criança tivesse, e a criança tinha uma questão respiratória aguda. A enfermeira foi até onde ela podia, ou seja, ela examinou a paciente, porque ela tem essas competências que vêm da faculdade de enfermagem. Ela avaliou, ela examinou, ela classificou risco, ela só não faz diagnóstico, porque não é tarefa dela fazer. E ela chamou o médico para avaliar junto com ela o paciente no consultório dela. E aí o médico completou com as competências dele, fez o diagnóstico de pneumonia, deu amoxicilina, comentou, uma vez que eles conheciam um caso, de que era uma criança vulnerável, que esse caso deveria ser discutido talvez de uma maneira mais singular, né? E o que a tentativa da demonstração dessa encenação, dessa dramatização, foi isso, do trabalho em equipe e até como dá para fazer trabalho de equipe atendendo uma pessoa, independente dessa pessoa fazer parte de um programa de saúde ou não, dela ter um protocolo ou não, quando você junta as competências do médico e do enfermeiro no mesmo atendimento. Pelo que eu entendi, foi isso que quis ser passado. Alguém quer complementar? Alice, ali, nossa coordenadora da residência de enfermagem, está doida para falar, que eu sei. Estou aqui, primeiro, parabenizar a equipe pelas experiências. Está muito prazeroso ver toda a participação da equipe aqui. Fico super feliz de ver os ACS aqui falando tão bem. Isso para a gente é um orgulho, e ver a participação da equipe multi, vocês lembrando também da equipe NASF, dos grupos e etc. Eu acho que o que fica, e aí, Rafael, né? Cada equipe vai se organizar da melhor maneira possível, de acordo com sua realidade. O enfermeiro ele pode fazer uma classificação de risco e não necessariamente isso vai tirar, vamos dizer, a participação dos outros profissionais da equipe. Os ACS eles têm um conhecimento árduo dessa população e muitas vezes eles vão saber dizer até melhor do que os enfermeiros e do que os médicos e os técnicos de enfermagem sobre a necessidade. Eu acho que o Felipe fala muito bem isso. Em alguns momentos, enquanto estive enfermeira de equipe na ponta, cheguei a dizer, bom, marque esse paciente para amanhã. Né? E os meus ACS várias vezes falavam, você tem certeza? Eu acho que isso pode ser tuberculose. E a gente sempre levou em consideração o que a nossa equipe falava, e, de forma geral, eles acertavam. Então, também é de que forma a gente, enquanto equipe, consegue potencializar todos os atores que a gente tem nessa equipe, né, que também foi falado outras vezes, o educador físico, que muitas vezes está na Academia Carioca, que está diariamente com uma determinada população, que chega e fala com a equipe, olha, essa pessoa eu estou sentindo diferente, preciso desse atendimento agora. Não, estou sentindo que pode esperar até a semana que vem. Né? De que forma a gente consegue utilizar todos os profissionais para também dividir, né? E não simplesmente... a gente tem um pouco, acho que o médico e o enfermeiro, uma certa mania, vou dizer mania porque não encontrei outra palavra, de achar que a gente é o dono da decisão, o dono do saber. Isso pode ser dividido, fica mais leve para todo mundo e, de forma geral, é muito mais potente para o paciente. Espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma. E o paciente que não quer, e os pacientes que não querem relatar a queixa para o ACS? Era a terceira parte da pergunta. Então, quando chega o caso que um paciente não quer relatar para a gente coloca na observação
Geralmente a gente pergunta o que ele está sentindo, há quanto tempo ele tem sentido, porque apesar dele não querer relatar o que é, ele pode dizer para a gente quanto tempo ele está tendo esse problema. Então a gente coloca e bota observação, o paciente não quer relatar o que está sentindo. E quando é mulher, geralmente a gente chama no canto e pergunta algum problema ginecológico, alguma coisa do tipo, que aí a gente coloca nessa observação, que aí tem como saber se vai para enfermeiro ou não. Certo. Em último caso, a pessoa não quer falar, você vai atender ela. Sim. A equipe precisa dar resposta para esse tipo de coisa. Por exemplo, tem essa sensibilidade. A paciente fala, eu não quero ser atendido por homem. Deixa isso claro. E às vezes o médico é um homem. A gente fala, então, coloca para a enfermeira, né? É uma mulher, vai ter mais sensibilidade. Ou então, tudo bem, a gente absorve. Na minha experiência, são minoria das minorias. São pouquíssimos pacientes que não falam alguma coisa. Claro que muitas vezes assim, a queixa muda. Fala uma coisa lá na frente, dentro do consultório muda, mas esse é o tempo todo. É quando fala com o residente, depois a gente chega lá, quando fala com o aluno, com a enfermeira, enfim. Tem um exemplo aqui da 10, que eu acho que foi colocado pelo pessoal aqui do Asas Rio mesmo, que é uma adolescente com suspeita de gravidez que diz que está com uma queixa de dor na barriga. Como a equipe lida com isso? Ó, nesse caso, como a CS está sempre vinculado com a comunidade, por isso tem que ser assim, a união da equipe e da comunidade, sempre. A maioria dos adolescentes, quando a gente sabe que não, aquela queixa com uma dorzinha, há muito tempo, não quer falar, a gente já conhece, muitas das vezes, na comunidade, aonde que ele anda, o que ele faz, a gente vai, coloca na planilha e conversa com as enfermeiras normais. É porque, olha só, a nossa equipe, vou falar lá, eu não gosto muito de coisa. Gente, vai da equipe para equipe. Porque, assim, eu estou já há 18 anos com uma ACS, não tenho esse negócio de ficar puxando um saco. Eu gosto de um trabalho bonito, entendeu? E, para minha sorte, vou dizer que, e para minha microárea, para minha área, eu tenho esse trabalho bonito. De os médicos entenderem no olhar, as enfermeiras, ela bem, pega bem assim no pé. Por quê? Ela quer o bem. Não é aquele de maltratar, não é disso, não. Tem a preocupação. Então, a gente já conhece muito a nossa comunidade, os jovens, porque muitas vezes aquele adolescente que fala da dorzinha, hoje, é aquele que a gente acompanha uma mãe, aí vai a avó, a bisa, aí vai indo, vai acompanhando. Muitas das vezes a gente se conhece tudinho que estão falando para olhar, que eles querem dizer. Aí vai dizer, dona barriga, sei. Por que está com essa barriga assim? Não, Paty, é gás. Tá, o que tu comeu? A gente já sabe a maneira dele de falar que tá, pô, tô grávida, eu fiz, eu fui pro baile, aconteceu, sem camisinha, lá. A gente já sabe que isso quer dizer, pô, tô grávida nesse momento, entendeu? É muito complicado para quem não está atento sobre isso, de o que é comunidade, quer ter vínculo, saber disso. É loucura, não é loucura? Se você tem um bom vínculo com a sua comunidade, com a sua equipe, o trabalho flui, e flui muito bem. Isso aí. Só para deixar claro, que, assim, pelo que eu entendi, as planilhas que foram apresentadas, elas não são um limitador ao atendimento, ao contrário. Elas são uma ferramenta de comunicação para você falar, ó, chegou tal coisa. Não é tal coisa vai entrar, tal coisa não vai entrar. Tanto que o Felipe colocou ali no início que não existe um limite. O que chegar é visto, de uma maneira ou outra. Claro que, eventualmente, você tem que adiar um atendimento, se você não tiver com a agenda com a capacidade, que era aquilo que eu estava tentando mostrar ali. Você vai ter que adiar, mas você vai adiar baseado no risco clínico também daquela pessoa. Você não pode adiar uma suspeita de dengue, você não pode adiar uma suspeita de sarampo, você não pode adiar... Mas você pode adiar uma queixa que você tenha classificado e que não esteja dentro de um critério de urgência clínica importante, né? É a minoria dos casos. A maioria são pessoas que têm problemas crônicos que, enfim, vêm para mostrar resultado de exame ou porque está com uma dor. Mas, assim, é importante dizer também, acho que a gente a nosso agendamento não está para mais do que 2, 3 dias. Então, isso é uma coisa importante dizer. Na equipe, uma das equipes que eu estou aqui, usa planilha, é isso. Isso é um tempo de espera aceitável para as pessoas, né? Da mesma pessoa, veio a seguinte pergunta que eu passei o microfone para a Gláucia.
Uma criança de 3 anos com tiragem revela uma situação de risco. Essa criança não deveria ter sido encaminhada ao médico desde o início? Mas a ACS não sabia que ela estava com tiragem intercostal, né? O ACS normalmente não... Vocês avaliam tiragem intercostal no acolhimento? Se ela está cansada? Não. Aí ela tem que passar numa consulta para a gente poder fazer essa avaliação. O sinal de gravidade só foi detectado quando ele foi visto pela enfermeira. É isso. A gente tem alguns avisos, né? Em reunião de equipe é passado. Teve um caso lá na minha equipe que foi até na época que estava em greve, a minha enfermeira estava triando e chegou um senhor que ele estava suando muito. Para mim, ele está suando é calor, né? Para vocês, não. Então, assim, naquele momento, ela fez uma reunião com a minha equipe e ela falou algumas coisas. Claro que a gente não tem o mesmo olhar de vocês, a gente não tem esse treinamento. Mas a gente pode estar relatando isso através da planilha para vocês. É o que eu procuro também fazer. Assim, olha, eu observo que o paciente está suando demais. Observei que ele está com uma falta de ar grande. Observei que o dedão do pé dele realmente está inchado, como ele está relatando. Então, assim, tudo em conjunto, entendeu? Assim, e o médico está sempre ouvindo aquilo que a gente também está relatando para eles, entendeu? Teve uma questão, assim, na planilha, a Stephanie estava como tosse catarro, né? É isso que foi relatado para o acesso no acolhimento, né? E, naquele momento, a médica estava ocupada com a dona Francisca, atendendo essa paciente crônica, e a enfermeira pôde avaliar a criança, né? Então, foi isso que aconteceu. E a enfermeira detectou os sinais de alarme, né? E solicitou a interconsulta. Foi isso que aconteceu, né? Lembrando que essa paciente ela é da equipe, né? Para a gente não fazer uma distinção, como a gente falou na apresentação, que esse paciente é demanda médica e esse paciente é demanda de enfermagem. O paciente ele é da equipe, e aí cada profissional, dentro das suas competências e atribuições, vai tentar resolver aquele problema. Se eu não conseguir, eu vou lançar a mão da interconsulta, do apoio com o NASF, de outras ferramentas que a atenção primária me dá. E o médico, eventualmente, vai... Eu, ferida, por exemplo, eu sempre chamava a minha enfermeira, porque eu não entendo nada de ferida, não gosto de ferida. A enfermeira adorava ferida, chamava ela. Vacina, dificuldade com vacina, gente, calendário, esse negócio é muito difícil. Não decora aquilo de jeito nenhum. Então, tem que chamar a enfermeira para me ajudar, né? Pergunta 5.3. Achei interessante a ideia da planilha Google para acolhimento. Estou começando a trabalhar com acesso avançado. Gostaria de saber da equipe Azevedo Lima, que eu acho que é a que vocês colocaram ali, né? Como é a agenda programada da equipe? Existe alguma orientação sobre o horário preferencial para que o paciente procure a unidade em casos não emergenciais? Alô? Não existe nenhuma orientação, né? Normalmente, as pessoas que têm problemas crônicos, a gente atende na demanda espontânea. A pessoa chega a vir trazer resultado de exame. Eu fiz aqui diabético e tal. Não está sentindo nada. Aí coloca isso. Inclusive, na nossa planilha tem uma aba, assim, mostrar resultado de exame. O que acontece tem duas questões. A primeira a gente não usa a agenda como instrumento de vigilância, ou seja, eu não vou fazer a vigilância dos diabéticos através da agenda. A gente tem que criar outras ferramentas, que é um pouco o que a Camila apresentou. Dá para fazer uma estratificação de risco, tem material do Ministério da Saúde para isso. Os casos mais complicados, eles têm que ser feitos gestão de caso, discutir na reunião de equipe, avaliar risco clínico, fazer avaliação multiprofissional, etc. Então, como é que a gente faz? Pertenço chegar, eu vim renovar minha receita, faz muito tempo que eu não passo em consulta. Normalmente, a gente atende as pessoas no mesmo turno. Chegou hoje, terça tarde. A gente vai botar na planilha. Se tiver como atender aquela pessoa naquele horário, ela vai ser atendida, porque também tem isso. Pessoa que não tem nenhuma demanda aguda, a gente consegue absorver, assim, idealmente, no mesmo dia. Isso é o acesso avançado, né? Se tem as queixas agudas, sei lá, epidemia de conjuntivite, de arbovirose, de repente essa pessoa, a gente vai arrumar uma outra estratégia. Mas no dia a dia normal, não. Essa pessoa normalmente vai ser atendida quando chega na demanda espontânea. E para fazer a vigilância tem que pensar em outras estratégias, que não é essa que a gente está discutindo aqui. Tem uma pergunta aqui que é difícil de responder, mas acho que vale a pena. Eu estou seguindo a orientação aqui, sugestão aqui da Rita, lá da 5.3, que é a facilitadora de lá. Estou querendo pegar perguntas assim mais diferentes, até porque vai ter o debate local e as perguntas também podem ser debatidas com os facilitadores locais. Mas tem uma aqui que é para a Camila, que é para todos nós, na verdade. Assim, né?
que é aquela pessoa que está numa situação de estresse organizacional muito grande. E aí tudo fica bem difícil, né? Então, a gente tem que lembrar que tem um componente estrutural que a gente precisa garantir para as pessoas poderem trabalhar e melhorar os seus processos. Então, por que eu estou dizendo isso? A pergunta do Asas Catete. Como poderíamos organizar grupo em uma unidade onde não há médico há 1 ano e a enfermeira atende 94 pacientes por semana? ACS e técnicos de enfermagem poderiam organizar grupos de trabalho segundo o interesse da população? Sim, os agentes comunitários de saúde podem organizar grupos. Essas dúvidas podem ser discutidas na reunião de equipe. O planejamento da ação do grupo pode ser conjunto. Então, os agentes comunitários podem manejar o grupo, sim, podem conduzir, junto com o técnico de enfermagem ou sozinho. As discussões podem ser realizadas na reunião de equipe para organizar, conversar com a população para saber qual é o tema que a população está interessada em saber, ter o apoio do NASF, se tiver oportunidade ou não também, para poder conversar sobre algumas questões que os pacientes tragam. E é mais uma organização conjunta. A enfermeira não vai conseguir dar conta do grupo sozinha, mas é uma equipe, né? Então, eu acho que a gente vai prestar um serviço à população, algum serviço vai ser prestado, né? E, eventualmente, muita coisa pode ser, inclusive, resolvida e respondida, né? Só não vamos poder resolver o que só o médico resolve, só o enfermeiro resolve. É um pouco isso, né? Na Lucarelli, junto com a minha enfermeira, ela estava me dando apoio e nós iniciamos um grupo chamado de Movimento e Arte para as pessoas acima de 50 anos, onde tinha um professor junto com o CRAS que estava indo lá para trabalhar com os idosos através da dança. E eu sou ACS. E eu fiquei responsável por esse grupo dentro da minha unidade. E tem também o grupo de artesanato também, que foi também conversado juntamente com a enfermeira, e hoje tem a ACS Giovanete que conduz esse grupo. E outros grupos mais, que foi também de creche, se a comunidade falar um problema é ser lixo, assim, a gente conversa, como é que vai ser, e tal. Não sem problema nenhum, o médico fica lá consultando na clínica, a enfermeira fica lá e o ACS vai, sem problema. Gente, eu estou recebendo aqui uma sugestão que a gente, como a gente tem os facilitadores que podem continuar discutindo esse tema localmente, da gente encerrar a transmissão, tá? E a gente continua o debate local. Eles acham que na verdade, está atrapalhando, que tem um monte de gente querendo conversar, né, já nos locais, muita gente querendo colocar mais coisa para fora, e com essa coisa de transmissão a gente acaba lentificando um pouco a dinâmica do debate, né? Então, nesse momento agora, a gente vai interromper a transmissão, né? A gente continua aqui no centro também discutindo esse assunto até a hora que vocês quiserem. Eu adoro esse assunto. E aí, assim, eu quero agradecer muito o pessoal que está nos asas dos bairros, né, das APs. Assim, acho que realmente tem sido um enorme avanço a gente conseguir capilarizar um debate numa tarde, né, mesmo com essa limitação de não estar todo mundo junto. Eu acho que o alcance, a gente teve mais de 500, é o ciclo de debate recordista, 495 inscritos até o momento, só inscritos, fora o pessoal que vê no YouTube, né, que tem gente que pode ver da clínica, que pode ir lá na prefeitura, tem gente acompanhando também. Então, queria agradecer, queria falar para vocês que tem muita gente colocando aqui, mas e quando eu estou sem médico, sem enfermeiro, sem sala, sem gerente, sem nada, né? O que eu faço, né? E assim, obviamente, a gente não vai ter uma resposta para isso, né? Não tem uma solução mágica para isso, quando o problema é estrutura. Não é nem a gente discute muito processo, discute muito resultado, né? A estrutura não é a gente que discute, quem discute é quem dá conta da estrutura. Mas é óbvio que é legítimo a queixa, é legítimo o desabafo, é legítimo inclusive a gente ficar sabendo que tem
né, essas pessoas nessas situações. Mesma coisa vale para pessoas com um número de equipes com um número de pessoas por equipe muito acima do preconizado. Tem hora que fica tudo muito difícil e aí a coisa parte para o plano de contingência mesmo, né? Mas o que a gente queria mostrar aqui, né, só para o pessoal aí que não está no centro, eram ferramentas, eram ideias, né, eram propostas, e a gente queria que o debate evoluísse agora para propostas e para a gente tentar se organizar, trocar saberes e melhorar práticas em unidades onde isso possa acontecer, onde exista margem para isso. Onde não tiver margem para isso, trabalhar com a contingência e fazer usando o que tem, né? Não tem muita alternativa nesse momento e batalhar aí para melhorar, né? E legitimar, a gente precisa legitimar a nossa rede, né? Bastante, assim, a gente precisa, e isso todo esse movimento ele está inclusive dentro desse propósito. Então agradecer aí o pessoal da periferia, né? Uma salva de palmas aí para a galera para a galera local, e a gente vai se desligar agora aqui da transmissão. Beleza, gente, agora é só nós.